Quem não achou, diga de hoje não passa. Está escrito assim: e então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e apresentou-se a Joás o Berezita e a Gideão filho, e seu filho, e estava malhando trigo no lagar para salvar-se dos midianitas. Verso 12: e então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Até aqui, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aquele que tem o teu assento, pode tomar o teu assento, em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amados, nesta oportunidade ímpar, na noite deste dia, eu quero atributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, por esta oportunidade ímpar na noite deste dia. Eu quero louvar a Deus pela vida do homem de Deus, do anjo da igreja, pastor Servilho. Deus abençoe sua vida, que Deus continue te honrando poderosamente e abençoando a sua vida por ter sido sensível à voz do Espírito Santo e permitir que nós estar aqui neste altar. Seja Deus louvado pela sua vida, a sua esposa, a pastora Creuza. Deus abençoe poderosamente a vida deste casal, toda a tua família, que Deus continue honrando poderosamente na terra as dirigentes do Circo de Oração, que é a pastora Creuza, que é a missionária Cida, a missionária Edna. Deus abençoe a vida de todas aqui deste grupo, este conjunto, esse Circo de Oração Rosa de Saron. Vocês estão de parabéns. Que Deus continue honrando a vossa vida poderosamente na terra. Tenha certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Seja Deus louvado pela vida da coordenadora, né, Josiane. Deus abençoe a serva do Senhor. Deus abençoe a cantora, já deu lugar, que Deus continue honrando poderosamente. Como falou o pastor Servilho, aqui nós estamos aqui através da vida de um amigo, companheiro já de muitos anos, conterrâneo, comedor de cuscuz, batata, macaxeira, inhame, meu amigo pastor, profeta Derivaldo Lourenço. Deus abençoe sua vida poderosamente, que Deus continue te honrando, ser um amigo mais chegado do que o irmão. Deus abençoe sua vida, a sua esposa, que é a irmã missionária Jane, né? Deus abençoe também a vizinha, né? Lá do estado das Alagoas. Deus abençoe sua vida poderosamente na terra, que Deus continue te honrando. A minha esposa, a irmã Sandra Lira, que veio nos dando alegria, a honra de estar conosco aqui nessa noite. Meu filho André Manuel, que é uma bênção de Deus, sempre caminha comigo nessa terra, cantando, dando glória. Quando não tem ninguém para dar glória, eu já trago ele, que eu sei que ele dá lugar, irmão. Ele é pentecostal, bendito seja o nome do Eterno. Quando não tem ninguém para profetizar, ele profetiza para ele mesmo. Bendito seja o nome do Eterno. Deus abençoe a vida da mídia, como falou o pastor. Essa mídia está de parabéns, viu, pastor Servilho? Deus continue honrando poderosamente a vossa vida na terra. Esse Deus é tremendo, é Deus de livramento, né? Você vê, o drone estava rodando aqui, ele caiu bem no cantinho de tanta gente de pé e Deus estendeu as mãos. Bendito, Deus está com vocês, viu? Bendito seja o nome do Eterno, seja Deus louvado pela vida de todos. E em nome do pastor Servilho, eu quero cumprimentar a toda a igreja, todos os obreiros presentes, aquele que nos recepcionaram ali fora. Deus abençoe poderosamente na terra. E eu cheguei, eu falei, Derivaldo, eu pensei que era um culto assim,
Aí quando tu chegou, tu me faz uma surpresa dessa, né, Erivaldo? Aí ele disse, é um congresso, né? Eu digo, meu Deus do céu, eu pensei, eu tinha falado que era uma santa ceia a princípio, não era? Mas Jesus é bom. Eu digo, tu quer matar o pregador, bendito seja o nome do Eterno. E pensa que sou a mão, sou o pé. E cada vez que vai chegando a hora da mensagem, né, irmão? Aí vai dando aquele trique-trique. Bendito seja o nome do Eterno. Pensa na batalha. Mas pega na mão do teu irmão e diga, Jesus é bom. Aleluia, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, diga para ele, hoje aqui, o tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Aleluia. Glória seja dado o nome do Eterno. Meus amados, vamos ao que interessa. Eu e você acabamos de ler 2 versos da palavra do Eterno, que se encontra no 7º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro dos Juízes. Quando nós olhamos para a nação de Israel, é sabido de todos vós que Deus escolheu esta nação e a chamou de propriedade particular. Quando nós olhamos para o mapa mundi, nós vemos que a nação de Israel está bem no centro da terra, rodeada de cerca de 200 nações, cada uma com seus próprios deuses, cada uma com seus próprios costumes, mas tudo que Deus quer e queria é que a nação de Israel estivesse diante do seu querer, da sua vontade, obedecendo à sua vontade, porque quando Israel estava no querer de Deus, quando Israel estava na vontade de Deus, não existia ninguém, ou nação, ou exército, que poderia pairar ou subsistir diante da nação de Israel. Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vejamos que todas as batalhas que Israel teve e foi vitorioso, não foi na força do braço, nem na ponta da espada, nem na lança, nem no arco, não. Era quando Israel estava diante do querer de Deus, Israel era vitorioso. É tão certo que Provérbios 21:31 diz que o cavalo prepara para o dia da batalha, mas não esqueça que quem dá a vitória é Deus. Você ora, mas quem dá a vitória é Deus. Você consagra, mas quem dá a vitória é Deus. Você vai e adora, mas quem vai honrar é Deus. Não esqueça que é Deus que sempre está diante da peleja. Como ele disse para Moisés, estais quieto, porque a peleja não é tua, é minha, e nesta peleja não tereis que pelejar. É Deus que peleja por vós. Mas quando nós olhamos esta época dos juízes, é a época chamada de teocracia, é uma época do governo de Deus. Era Deus que governava sobre a terra, e Deus levantou juízes. Quando eu olho para a história dos juízes, que dura cerca de 300 anos, houve cerca de 14 juízes que julgou a nação de Israel. A saber, o primeiro juiz, que foi Otiniel, que era filho de Kenai e sobrinho de Caleb, julgou Israel por 40 anos. Mas Otiniel serviu ao Senhor no seu tempo. Deus levanta agora um juiz por nome de Eude, que era canhoto, e matou o rei Ecrom. Eude também julgou Israel. Ao cabo de 80 anos, foi o juiz que mais julgara a nação. Mas Eude serviu o Senhor no seu tempo. Deus levanta um juiz por nome de Sangá, aquele que com uma quilhada de boi de aproximadamente 2,5 metros, com uma ponta aguda feita de metal,
ele matou 600 homens. Este juiz aqui matara 600 homens. Perceba que 600 homens não é 6 homens, é 6 fileiras de 100 com uma quilhada de boi. Ele mata 600 homens. Apenas ele se utilizou de uma quilhada de boi, porque quando Deus quer usar alguém, Deus não precisa de muita coisa não. A presença de Deus estava naquela quilhada de boi, assim como a presença dele estava no lenço de Paulo, na sombra de Pedro, na vara de Moisés para abrir o mar vermelho, no osso na mão de Sansão para matar a 1000 homens. Se você se impressionou que Sangá com uma quilhada de boi matou 600 homens, imagina Sansão com uma queixada de jumento matou 1000. Pensa aí, aleluia, em 10 fileiras de 100 com uma queixada de jumento ele matou 1000. Deus sempre esteve nas mínimas coisas. Ele estava na pedra de Davi, ele estava na capa de Eliseu para abrir o Jordão, ele estava na obediência dos 7 mergulhos de Naamã, ele estava nas 7 voltas, em volta das muralhas de Jericó, ele estava no caixote de madeira chamada Arca da Aliança, coberto de ouro maciço por dentro e por fora. Dentro da Arca da Aliança existia 3 elementos. Você sabe muito bem: a vara de Arão, que floresceu entre as 12, a tábua dos 10 mandamentos e uma concha com maná. E eu digo, Deus, Israel passou 40 anos no deserto, o maná não poderia passar para o dia seguinte, se não empoluava e criava bicho. E porque o maná que estava dentro da arca não apodrecia, não empoluava e não criava bicho, Deus disse: homem, aquilo que está na minha presença não apodrece, não empolua, não cria bicho, eu vou entregar. Os teus propósitos, está tudo na presença de Deus. Aleluia, deixa eu ver quem é que está entendendo. Deus sempre esteve nas mínimas coisas. Ele te trouxe aqui para te dizer: se prepara para viver o sobrenatural da parte dele. Deus vai te honrar. Andarava calabara xandaraia, erimicova sé. Deus sempre esteve nas mínimas coisas. Ele estava até nos gritos dos 300. Ele estava no grito dos 300 de Gideão. Mas esse juiz é o terceiro juiz de Israel. Sangá serviu o Senhor no seu tempo, mas agora Deus levanta outro juiz. É uma juíza por nome de Débora, cujo nome significa abelha. E a Bíblia diz assim: e nos dias de Débora a terra sossegou por 40 anos. Eu vou entregar. Até hoje a ONU está tentando colocar paz na terra e nunca conseguiu. Até hoje a ONU está tentando colocar paz na terra e nunca conseguiu. Mas a Bíblia diz que nos dias de Débora, uma só mulher conseguiu colocar a terra em 40 anos em sossego. Eu vou entregar. Se prepara, mulher. Se prepara, varão valoroso. Eu não sei qual é a guerra, eu não sei qual é o tipo de açoite, mas o Salmos 46 diz que as nações se braveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra teve que parar. A terra vai ter que aquietar. A terra vai saber que quem manda na terra é Deus, que quem está no controle é Deus. Pastor,
eu não suporto mais, eu acho que eu vou arrumar tudo e vou embora. Vai nada, desarruma a mala, mulher. Enquanto tu estiver naquele quintal, Satanás vai ter que respeitar. Ele não vai armar o barraco dele, não. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Enquanto tu estiver lá, fazendo a diferença na posição, adorando, dando lugar na terra, alguém vai saber que quem manda na terra é Deus. A terra não se manda. Deus vai acalmar a guerra, Deus vai acalmar a tempestade. Deus está dizendo: permaneça no lugar. Vai haver paz naquele lugar. E alguém vai saber que quem está no controle é Deus. É Deus. É Deus que está no controle. É Deus que te trouxe aqui para te dizer: eu vou dar um basta na situação, eu vou acalmar a guerra. Mas pastor, a luta está travada, eu não quero nem saber. Isaías 57, Isaías 54, está escrito: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ele quebra o arco do forte e manda te dizer: aquietai-me, sabeis que eu sou Deus. Deus está comigo, tá? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou contigo. Se teus inimigos vir por um caminho, por 7 vai ter que fugir. Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe surpreender. Deus está dizendo: eu caminho contigo, eu estou contigo nesta jornada. A batalha é travada, é para Xandaraia, mas Deus está dizendo: eu te levantei para fazer a diferença nessa terra. Porque temes tu? Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas covas abriram para tu cair, mas Deus fechou? Quantos laços armaram para ver teu fim, mas Deus quebrou? E se até aqui tu chegaste e estás de pé, porque Deus tem sido contigo. E Ele manda te dizer: bate o pé, sacoda a poeira, erga a cabeça. O que Ele tem contigo ainda é bem maior. Deixa eu ver, eleva, alabaxandaraia. Não é tempo de parar. Agora que Deus vai te dizer. A batalha está grande, mas você não está só. Deus está contigo nesta peleja. Deus está contigo nesta batalha. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou lhe honrar, eu vou lhe surpreender. E alguém vai saber que eu sou fiel na tua vida. Aguarde só mais um pouquinho, porque ainda este ano, antes que o ponteiro se cruze com o outro, Deus vai lhe honrar na terra. E tu vai agradecer uma vitória da parte de Deus, e vai dizer: verdadeiramente Deus é Senhor. Deus levantou juízes para julgar o seu povo na terra, de maneira que o 5º juiz é Gideão. Mas Deus levanta um juiz por nome de Tolá. Tolá julga Israel por 23 anos. Tolá serviu o Senhor no seu tempo. Deus levanta o 7º juiz por nome de Jair. E Jair julgou Israel por 22 anos. Jair tinha 22 filhos. Cada um dos seus filhos era montador de jumento. Eles reinavam cada um sobre uma cidade. E está escrito na Bíblia: o nome de cada cidade era Avante Jair. E Jair serviu o Senhor no seu tempo. Julgou Israel por 22 anos. Ele serviu o Senhor no seu tempo. Mas Deus levanta um juiz por nome de Jefté. E este foi varão valoroso e julgou Israel ao cabo de 6 anos. Jefté também serviu o Senhor no seu tempo. Deus levanta um juiz por nome de Abissai. Abissai julga Israel por 7 anos. Serve o Senhor no seu tempo. Deus levanta um juiz por nome de Elon. Elon também julgou Israel ao cabo de 10 anos. Elon serviu o Senhor no seu tempo. Deus levanta um juiz por nome de Abidom. Abidom julga Israel
Por 8 anos, Abidom, servo do Senhor no seu tempo, Deus levanta um juiz por nome de Sansão, e este julgou Israel por 20 anos. Era este Sansão que você conhece de coi salteado, que um dia com a queixada de jumento na mão, ele matou 1000 homens, pegou 300 raposas pela cauda, incendiou a seara dos filisteus. É esse Sansão que um dia pegou os portões de Gaza, jogou nas costas de quase 2 toneladas e saiu andando com ele. É este Sansão que cochilou nos braços da Dalila quando acordou, estava cego, e agora os seus inimigos zombavam dizendo: cadê aquele que com a queixada matou 300 homens? Cadê aquele que pegou 300 raposas, incendiou a seara dos filisteus? Cadê aquele que arrebentou os portões de Gaza? Enquanto ele zombava de Sansão, o cabelo crescia, porque cortaram o cabelo do Sansão, mas esqueceram de arrancar a raiz. Porque a Bíblia diz assim: ainda se envelhecer seu tronco do pó e morrer na terra tua raiz, ao cheiro das águas brotará. Cortaram o cabelo de Sansão, mas esqueceram de arrancar a raiz. E a Bíblia diz que em morte ele matou mais do que em vida. Está preparado para cantar o hino da vitória? Alabaxandaraia. Enquanto alguém zombava, Sansão se arrependia. Enquanto alguém criticava, Sansão se humilhava. Enquanto alguém zomba, você se arrepende. Enquanto alguém aponta, você se humilha. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Eu vou entregar o tempo de Deus honrar alguém. Aqui nesta casa está chegando. Alabacalabaxandaraia. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Deus levantar um juiz por nome de Eli, pai de Ofni e Finéias, e este julgar Israel por 40 anos. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus foi na casa de Eli e levanta um juiz por nome de Samuel, filho da irmã Ana com Elcana. É este Samuel que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, a saber Saul, que era filho de Quis, que era filho de Abiel, Abiel que era filho de Zeró, Zeró que era filho de Begorete, Begorete que era filho de Alfeus, e a Bíblia diz que era homens de bem. Esaí desobedece ao Senhor. Deus diz: Samuel, enche o vaso de azeite e vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos Abinadab, Samá, Eliabe, Radai, Osem, Zerui e Natanael, eu tenho provido de um moço por nome de Davi. É este Samuel, o último dos juízes. Mas a Bíblia diz que em uma época em que a nação de Israel, ela vira as costas para Deus, de maneira que os midianitas agora, ele levanta e começa a oprimir a nação de Israel. Foi 7 anos de opressão, foi 7 anos de batalha. A nação estava empobrecendo, a nação estava ficando em momentos decadentes, em momentos de opróbrio, de vergonha, porque tudo que o inimigo da minha vida e da tua vida quer é nos deixar pobre. Tudo que o inimigo quer é nos deixar o chão rastejando, mas está repreendido, aleluia, porque Deus chegou para mudar o quadro da história. Eu não sei quanto tempo faz que o inimigo está cirandando, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que vai acabar com a farra do inimigo. Deus vai acabar com a farra do inimigo, e em lugar de vergonha haverá dupla honra, e em lugar de humilhação haverá exaltação, e em lugar de tristeza haverá alegria, porque Deus já determinou e marcou o tempo para mudar o quadro da história. A nação de Israel estava atravessando um momento muito difícil. 7 anos de batalha, 7 anos de opressão, 7 anos de opróbrio,
7 anos de vergonha, 7 anos de desprezo. Quando a Bíblia diz que este varão, chamado Gideão, filho de seu Joás, estava malhando trigo no lagar. Lá está Gideão, malhando trigo no lagar. Quando debaixo do carvalho, a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Só se assenta quem tem paciência. Olhe para o seu irmão, diga: Deus tem paciência com você. Quem está apressado, alguém diz assim: senta aqui, meu pastor. Não vou sentar, que eu estou apressado, eu estou rápido. Deus abençoe. Mas quando senta, é porque tem paciência. Deus tem paciência com você. Aleluia. Deus senta para ver a estratégia do homem malhando trigo no lagar. Porque esse anjo aqui, quando a Bíblia fala a expressão o anjo do Senhor, é Deus se revelando de uma forma teofânica, porque a palavra teo quer dizer Deus, e fania são as aparições de Deus para com o homem na terra. Deus se revela de uma forma teofânica para Gideão, assim como um dia esse mesmo anjo apareceu lá em Gênesis, capítulo de número 18. A Bíblia diz que no maior calor do dia, quando o dia já havia aquecido, Abraão estava à porta da tenda. Ei, meu irmão, no maior calor do dia, só quem sabe o maior calor do dia é quem já enfrentou o maior calor do dia. O maior calor do dia é exatamente a meio-dia, quando o dia já havia aquecido. Ei, meu irmão, a meio-dia lá de onde eu venho, lá do sertão, a meio-dia é a hora que o sol está estralando momona. A meio-dia é a hora de se colocar um ovo no asfalto, ele frita no mesmo instante. A meio-dia é a hora que a chapa esquenta, mas deixa a chapa esquentar. É na hora que a chapa esquenta que o quarto homem da fornalha aparece. A meio-dia, Abraão está à porta da tenda. Quem sabe o suor molhando a tua face, como está molhando a minha agora. E Abraão à porta da tenda, com quase 100 anos de idade. A Bíblia diz que ele está glorificando, porque Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, no capítulo 4, verso 20, diz assim: e Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando-lhe glórias a Deus. Outro dia um pregador disse que Abraão estava com depressão. Está repreendido. Abraão nunca teve depressão. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Aleluia. Abraão estava à porta da tenda. O apóstolo Paulo disse que ele não duvidou, dando glória. 25 anos se passaram e Abraão à porta da tenda. Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Abraão está glorificando o nome do Senhor no maior calor do dia. Quando ele levanta os olhos, meu pastor, para os cavalhais de Manre, ele vê 3 varões. Ele vê 3 varões. A Bíblia diz que Abraão correu, prostou e adorou. Anjo não recebe adoração, porque quando João viu o anjo na ilha de Patmos, que ele prostou para adorar, o anjo disse: levanta-te, porque eu sou teu conservo. Mas aquele que recebeu adoração é aquele que estava debaixo do carvalho. Ele prostou, adorou. A Bíblia diz que ele lavou os pés dele e disse: repousa à sombra. Mas Abraão disse: é muito pouco. Se achei graça aos teus olhos, entra a porta da minha tenda. E eles foram até a casa do Abraão. Quando chegou lá, Abraão disse: Sara, prepara bolo. Ele ainda disse: é pouco. Correu no cercado, pegou uma videla, uma bezerra cevada, para uma ocasião especial. 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra para anunciar a destruição, e um ficou. Aquele que ficou disse: cadê Sara? Ele disse: está na porta da tenda. Ele disse: eu voltarei e a tua mulher dará a luz de um filho. A Sara ouviu, ela riu, ela duvidou, não do Senhor, ela duvidou de si mesmo, porque os costumes das mulheres já havia cessado. Quando ela riu consigo mesmo, 90
anos ter um filho. Aí ele olhou e disse: por que riu Sara consigo? Porventura haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Deixa eu ver quem é que está entendendo. Ele desceu para cumprir promessa na vida de alguém. Repara a Xandaraia, a promessa está de pé. Deus te trouxe aqui para te dizer, mulher, que a promessa está de pé. E quem tem promessa espera e não se desespera. Eu sei que há momentos que a luta é tão grande que a gente pensa que não vai acontecer. Há momentos que nós estamos aqui como Gideão, dizendo: Senhor, cadê as maravilhas que nossos pais contaram? Ele estava dizendo: cadê a promessa que nós ouvimos falar, que um dia o Senhor abriu o mar vermelho, humilhou a Faraó, mandou 10 pragas, acabou com a raça de todos os deuses. E muitas das vezes alguém diz: cadê a promessa? Certa feita alguém entrou em um bosque lotado, em um bosque cheio de árvore, e alguém indaga a Deus acerca da promessa. E alguém diz assim: Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Deus disse: não esqueci de você. Olha para a samambaia, ele disse: eu estou olhando. Olha para o bambu, ele disse: eu estou olhando. Deus disse: plantei os dois num dia só. 1 ano a samambaia começou a brotar. 2 anos a samambaia ficou formosa. 3 anos, olha como ela está bonita. Nem sinal do bambu, porque o bambu chinês, durante 5 anos, ele cresce só para baixo. Mas ao cabo de 1 ano, ele atinge 12, 13, 14 metros. Deus disse: eu não esqueci de você. Eu estou lhe estruturando. Aleluia, a promessa está de pé. Quem tem promessa tem raiz. O que segura a árvore não é a folhagem, nem um tronco, nem um fruto. O que segura a árvore é a raiz. Quem tem promessa, ele tem a veracidade de um cão de caça, ele tem a paciência de um isne, ele tem a pele de um rinoceronte. Quem tem promessa tem um cântico de um ruxinó. Quem tem promessa é simples como a pomba, imprudente como a serpente. Quem tem promessa espera e não se desespera. Deus te trouxe aqui para te dizer: o tempo de eu te honrar está chegando na terra. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Esse mesmo anjo aqui é aquele que um dia passou lá no Val de Jaboque e mudou o nome de Jacó para Israel. Este anjo aqui é aquele que um dia se apresentou lá nas muralhas de Jericó. E Josué não disse nem na patente dele. Josué era valente, puxou a espada, partiu para cima dele e disse: te identifica, tu és por nós ou tu és contra nós? E ele disse: eu sou capitão dos exércitos celestial. E Josué prostrou e adorou. Deus está dizendo: eu vou entregar a cidade nas tuas mãos, mas primeiro tem que passar pelo príncipe dos exércitos de Deus. Se tem Jesus, tem conquista de terra. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Se tem Jesus, tem conquista de terra. Está preparado para tomar posse da terra. Falar a Gideão. Este anjo aqui é aquele que apareceu em uma visão para Ezequiel com um cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados e me fez passar. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar. Ele mediu 1000 côvados e fez passar. Nós só estamos aqui porque ele faz, ele fez, porque se ele não fizer, ninguém faz nada. Deixa eu ver quem está entendendo. Este é aquele que estava debaixo do cavalo com um cordel de medir. Eu só estou aqui porque ele fez. Você só está aqui porque ele fez. Quem faz é ele, quem tem é ele, quem pode é ele. Ele faz, ele manda e não é mandado, dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Aleluia, de mim mesmo eu não tenho nada. A Bíblia diz que um dia Faraó mandou soltar José, chamou ele e disse: eu peço a bem interpretação do sonho. Faraó, José olhou para Faraó e disse: Faraó,
de mim mesmo eu não tenho nada, mas o Deus a quem eu sirvo te dará resposta de paz. Deus tem resposta de paz. Bendito seja o nome do Eterno. Deixa eu ver quem está entendendo. Quem vem buscar resposta de paz vai levar. Tu não está conseguindo dormir, Faraó, mas o Deus a quem eu sirvo vai te dar resposta de paz. E ele mediu 1000. E a Bíblia diz, meu pastor Servilho, que ele mediu 1000. E Ezequiel foi fiel nos 1000. Pega na mão do teu irmão, diga para ele: se você for fiel nos 1000, ele vai lhe colocar no 2000. Se você for fiel nos 2000, ele vai te colocar no 3000. Se você for fiel nos 3000, ele vai lhe colocar no 4000. Aleluia. Ele mediu 1000 e Ezequiel foi nos 1000. Ezequiel não foi 1100. Se ele mediu, vai, porque você vai triunfar. Se ele foi na frente, vai, porque não tem barreira, nem muralha, nem gigante que vai se colocar de pé. Bendito seja o nome do Eterno. Quem é este anjo que apareceu para Gideão debaixo do carvalho? Este é aquele que um dia caminhou na fornalha de fogo ardente. Porque um dia Nabucodonosor lançou 3 homens, amarrado pés e mãos. Mas quando ele olhou, ele disse: todos eles estão soltos e estão caminhando no meio da fornalha. Mas nós lançamos 3, mas tem 4. E eu vou entregar. Quando o 4º homem se manifesta, aquilo que está tentando prender, amarrar, vai cair por terra para a glória do nome do Senhor. O 4º homem vai se manifestar em favor de alguém aqui neste lugar. Quem é este homem que se revelou para Gideão debaixo do carvalho? Este é aquele que um dia desceu na casa de Emanoá. E quando ele foi na casa do Emanoá, que ele entregou a receita para o pai do Sansão, o seu Emanoá olhou e disse: eu tomei posse da palavra. Eu vejo que tu és de Deus, mas fala o teu nome, para que quando tua palavra se cumprir, nós vai te adorar. Ele disse: por que tu quer saber o meu nome? Visto se não é maravilhoso. Isaías capítulo 9, o verso 6 está escrito: porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso. Deixa eu ver quem está entendendo. Aquele que é maravilhoso já está presente aqui em nosso meio. Está preparado, Rosa de Saron, para viver as maravilhas da parte de Deus. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Alabaxandaraia, eu vou entregar aquilo que teu olho não viu, aquilo que teu ouvido não ouviu. É o que Deus tem reservado para a tua história. Alabaxandaraia. Você crê, meu irmão? Enquanto ministrar sobre oferta essa noite, Deus dizia o meu coração que aquilo ainda que o olho dele não viu, nem o ouvido ouviu, é o que eu tenho reservado para a vida dele. Diga para ele que os propósitos dele está tudo na palma das minhas mãos. Diga para ele que eu preparo uma mesa na presença dos seus inimigos, e alguém que não entende, não compreende, homem, vai sentar contigo nela e vai comer pão e saber que eu sou Deus na tua vida e do glória da igreja. Ele recebe. Deixa eu estou lá, ó. É para Calabaxandaraia. Deixa eu ver aquele que é maravilhoso. Ele já está presente aqui em nosso meio. Levanta a mão por um segundo e adore aquele que é maravilhoso. Adore aquele que é maravilhoso, porque só ele faz maravilha. Adore aquele que é maravilhoso, porque só ele salva. Adore aquele que é maravilhoso, porque só ele liberta. Adore aquele que é maravilhoso, porque só ele transforma. Adore aquele que é maravilhoso, porque só ele cura. Adore aquele que é maravilhoso, porque ele é médico por excelência. Adore aquele que é maravilhoso, porque ele é o justo juiz. Adore aquele que é maravilhoso, porque ele é o advogado das causas perdidas. Adore aquele que é maravilhoso,
porque Ele é o nosso refúgio. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é o nosso socorro. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é a nossa fortaleza. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é o nosso tudo. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é a nossa meta. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é o nosso alvo. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é o ar em que nós respiramos. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é o nosso socorro. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é o nosso caminho. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é a porta de saída. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é a luz para aquele que está em treva. Adore aquele que é maravilhoso, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo. Ele já está presente aqui essa noite. Ele tem a chave que abre, o diabo não fecha. Ele fecha, o diabo não abre. Ele dá, o diabo não toma. Ele toma, o diabo não dá. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Ele tem, Ele pode, Ele é. Ele já caminha nessa noite. Ele está convidando alguém para vir na marcha. Deixa eu ver quem é na marcha. Deixa eu ver quem é. É para calabachando na barraia. É para calabandona e miséria. Eu estou sentindo a presença dele. É para se combinar a sé. É para a sé. A bacalabandona e miséria. Dá um abraço nela. Porque enquanto abraça ela, ela recebe um milagre nessa noite. Tem uma providência de Deus chegando. Deixa eu ver quem recebe. Eu vou deixar você adorar. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Deixa eu ver quem tem glória. Quem tem glória dá glória. Quem dá aleluia dá aleluia. Alabaxanda, alabarraia. Hoje é noite de socorro. Hoje é noite de providência. Glorifica Ele. Essa noite a glória é dele. O louvor é para Ele. A tua família é dele. A tua casa é dele. Os teus filhos é dele. O teu esposo é dele. O teu ministério é dele. Foi Ele que te chamou. E Ele se apresenta. Ele se apresenta a Gideão debaixo do carvalho. E ele usa uma expressão que é muito forte: varão valoroso. Quando eu olho à luz da Bíblia, poucos homens receberam expressão que só Ele sabe dar. Um dia, em uma geração corrompida, em que o pecado da humanidade cheirava mal às narinas de Deus, Ele olhou para Noé e achou graça aos olhos dele. Um dia Ele chamou Abraão e disse: você é meu amigo. Abraão, amigo de Deus. Um dia Ele disse a Davi: homem segundo o meu coração. Um dia Ele falou para o diabo: tens tu observado meu servo Jó? Homem temente, sincero e fiel, e não há ninguém na terra semelhante a ele. Um dia Ele disse a Daniel: homem muito desejado. Olha que privilégio. Homem muito desejado, desejado por Deus. A igreja de Cristo não foi chamada para ser desejada pelo mundo. A igreja de Cristo foi ser chamada para ser desejada por Ele, para ser amada por Ele, para fazer a vontade dEle. Homem muito desejado. Um dia Ele disse a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aí Jesus usa a mesma expressão dizendo: porventura, quando o filho do homem vier, achará fé na terra? Um dia Deus disse: este aí é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Oh glória!
Um dia Jesus olhou e falou para Ananias: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Ele é vaso escolhido. Oh glória! Um dia Jesus bradou dizendo: não vos chamarei mais de servo, porque os servos não sabem o que faz, mas eu chamareis de amigo. Olha para o teu irmão, diga: você é amigo dele. Aleluia, amigo revela o seu segredo. Aleluia, um amigo revela o seu segredo. Sabe por que você está aqui? Porque ele é teu amigo fiel. Aleluia, ele não te deixou só. Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Ele é um amigo que está contigo em todos os momentos, porque tem amigo que está contigo quando você tem, mas quando você não tem, aí já não é mais amigo. Tem amigo da rodada da pizza, amigo da rodada do churrasco, amigo lá da pizzaria, da churrascaria, amigo quando se tem saúde por perto, amigo quando se tem um carro bom para andar, dinheiro para gastar, e se tem amigo. Mas o verdadeiro amigo, que é Jesus de Nazaré, ele está contigo quando você tem, mas também quando tu não tem. Ele está contigo quando tu está chorando, mas também quando tu está sorrindo. Ele está contigo quando tu está sorrindo, mas também quando tu está chorando. Ele está contigo quando a porta está aberta, mas também quando a porta está fechada. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é tão amigo fiel que Gideão estava usando de estratégia. Gideão estava malhando trigo no lagar. Você sabe muito bem que lagar não é lugar de malhar trigo, porque o trigo era malhado na eira, aonde o vento sopra e separa a palha do grão. Lagar é um buraco esculpido na rocha, muitas das vezes ali aonde ele ia amassar a uva para fazer o vinho, o suco da uva. E quando você está no lagar, aleluia, você desce e muitas das vezes desaparece. A mídia no lagar se acaba. Mas Gideão estava usando de estratégia, malhando trigo no lagar, enquanto durante 7 anos a nação de Israel estava empobrecendo. Enquanto durante 7 anos a nação de Israel, o inimigo vinha e levava todo o trigo. Gideão malhando trigo no lagar, mas tinha trigo. Eu vou entregar. É melhor malhar trigo no lagar e ter trigo do que malhar na eira e não ter trigo. É melhor estar no lagar malhando trigo e ter trigo, porque trigo é a essência, trigo é a matéria que fabrica o pão, e pão na Bíblia é palavra. Existe muita gente por aí que o inimigo já levou o pão, já roubou o trigo, mas você está no lagar malhando trigo, mas tem pão, tem palavra. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Nós estamos no lagar, mas tem pão. Eu vou entregar. Pastor, eu estou na prova, mas pão não, a palavra eu tenho pão. Pastor, inimigo levantou contra a minha vida, mas tem pão, tem. O pão não falta, aqui tem pão. Pastor, a prova está tão grande, se eu contar a história para o carroceiro, quem chora é o burro de tão terrível que está. Mas se eu perguntar tem pão, tu vai levantar a mão e dizer não. Aqui o inimigo não roubou o pão. Deixa eu ver quem está entendendo. Eu estou na prova, mas eu tenho pão. A porta fechou, mas eu tenho pão. O meu marido levantou, mas eu tenho pão. A minha mulher levantou, mas eu tenho pão. Os meus filhos estão repetindo, mas eu tenho pão. Deixa eu ver quem tem pão. Alabaxando a araia. Meu pastor, enquanto todo Israel estava passando escassez de trigo, de pão, Gideão malhando trigo no lagar tinha pão. Eu sei que o lagar não é lugar de malhar trigo. Eu sei que o lugar que você está, muitas das vezes a prova não é adequado, mas você tem pão. Aleluia, Deus se revela para quem tem pão. Aleluia, deixa eu ver quem está entendendo. Glória seja dado o nome do Senhor. Pastor, mas não foi eu que fiz, mas eu tenho que perdoar. Tem, porque você tem pão. Mas pastor, mas foi ele que levantou. Mas você tem pão, quem tem pão é diferente. Mas eu estou a pé, mas você tem pão. Mas a porta fechou, mas eu tenho um pão. Enquanto todo Israel estava enfrentando escassez de trigo, os inimigos vinham e levavam embora, Gideão tinha
pão, malhando trigo no lagar. Olha lá, e o Senhor de olho nele. Sabe por quê? Porque Deus vê o que ninguém vê. Quem sabe Gideão, se ele falou para Deus dizendo: eu faço parte da menor tribo, é porque já estava no seu coração. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o Senhor diz: o Senhor é contigo, ele disse: eu faço parte da menor tribo. Sabe o que era que Gideão estava dizendo? Se eu fizesse parte da maior, os midianitas iam ver só o que era bom para tosse. Mas eu estou malhando trigo no lagar, aqui nessa luta, nesta batalha. Mas o Senhor se revelou dizendo: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele começa a indagar, dizer: Senhor, cadê as maravilhas que os nossos pais contaram? Ele indaga acerca da promessa. Mas Gideão conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia que perante Deus ninguém poderia comparecer de mãos vazias. Gideão correu e preparou um sacrifício. Pegou um cabrito, matou o cabrito, botou o caldo na panela, preparou pão e levou de oferta. Quando ele levou a oferta para o anjo do Senhor, o anjo tocou com um cajado e sumiu. Pega na mão dele e diga: tem oferta que faz o anjo sumir. Bendito seja o nome do Eterno. Tem oferta que faz o anjo sumir. O anjo foi embora, mas ele queria mudar a história de Gideão. Ele quer mudar a história de alguém aqui essa noite. Alabaxandaraia. Ele desceu na terra novamente. E quando ele desceu, ele disse: eu não quero aquele cabrito magma não. Está escrito. Está escrito. Eu não quero esse cabrito mais. Pega o boi de teu pai. O segundo boi de 7 anos, aquele boi que dá quase 1 tonelada, não era 7 anos de prova? Pega o boi do teu pai de 7 anos e oferece lá em cima, em sacrifício para mim, em oferta. Olha para o teu irmão, diga: é hora de dar o boi cevado, irmão. Aleluia, é hora de ofertar o melhor para Deus. Para de ser esse crente, aleluia, que gosta de oferecer cabrito. Deus quer mudar a tua história. Para de ficar só, aleluia, por fora. Deus está te chamando para mergulhar no oceano do Espírito. Deus está chamando você para se envolver no melhor da parte dele. Eu vou mudar o quadro da história, Gideão. Através de um homem só, Deus salva uma nação inteira. Deus está falando que através da sua vida ainda tem muita obra a ser feita nesta terra. Deixa eu ver quem é que está entendendo. É você, Alabaxandaraia. Glória. Aleluia. E a Bíblia diz que Gideão pega 10 homens da linhagem do seu pai, que trabalhava dos seus servos, corta o bosque de Baal, derruba o altar de Baal. E quando ele derruba o altar de Baal que havia na casa do seu pai Joás, o inferno levantou-se com uma fúria tão grande, a ponto de querer matar Gideão. Mas o seu pai sai em defesa dele, dizendo: olha, se Baal é Deus, deixa Baal se defender. Porque o Deus a quem eu e Gideão servimos, aleluia, ele é Deus e ele se defende. Se Baal é Deus, deixa Baal se defender. Porque o Deus a quem eu e você serve é o Deus que nos defende e se defende. Deixa eu ver quem está entendendo. Glória seja dado o nome do Eterno. Deus vai mostrar que é Deus na vida de alguém. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. Para dominar a sé. O mesmo Espírito que se apoderou de Gideão, ele é o mesmo que está presente aqui essa noite. Urabaxandaraia. E ele quer te usar na noite deste dia. Ei, varão valoroso, vai nesta força. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Vai na força do Senhor. Porque na força de Gideão ele não ia parar de malhar trigo, mas na força do Senhor nós vamos chegar mais longe. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Urabaxandaramahaia. Ei, meu irmão, na força de Deus nós vamos conquistar o que nunca conquistamos. Na força de Deus nós vamos pisar aonde nunca pisamos. Na força do Senhor você vai tomar posse daquilo que nunca tomou. Gideão, o Senhor é contigo. Ei, varão valoroso, em
tempos de prova, Deus aparece. Em tempos de batalha, Deus se revela. Em tempos de peleja, Deus está contigo. Deus aparece para animar Gideão, porque quem aparece para desanimar é o inimigo. O inimigo aparece para desanimar, para colocar barreira, para colocar obstáculo, para dizer que você não serve, que você não vai. Mas Deus é diferente. Quando Josué estava desanimado, Deus aparece para animar ele, dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: bate o pé, sacoda a poeira, erga a cabeça, porque o que eu tenho contigo ainda vai muito além. Deixa eu ver quem é que está entendendo. É como aquilo que tem nas tuas mãos, que Deus vai te honrar, que Deus vai te surpreender. O melhor está por vir. Alabaxandaraia. Só quem acredita que o melhor está por vir, com a permissão do nosso pastor, pega na mão do teu irmão, coloca ele de pé. É muita gente. Diga: quem for covarde pode voltar. 22 mil volta, ainda tem 10 mil. Diga: aperta mais um pouquinho, Gideão. Diga que a batalha é lugar de coisa séria. Eles podem ir para a guerra e podem morrer. Pode voltar sem um braço, sem uma perna. Pode deixar a esposa viúva em casa. Aí volta 9.700. E ele fica apenas com os 300. Mas é com aqueles 300 que o nome do Senhor é glorificado. É com aquilo que está nas tuas mãos que o nome do Senhor vai ser glorificado. É como aquilo, meu pastor, que Deus tem colocado em tuas mãos, que o nome do Senhor tem sido glorificado. Ah, se tu pudesse contemplar o que te aguarda. Coloquei uma espada em tuas mãos, homem. Maneja ela, porque a promessa está de pé, e os teus propósitos estão na palma das minhas mãos. E aquilo que está na palma da minha mão não pode escapar. Eu, Senhor, te chamei, investi na tua vida e não te perdo para ninguém. E te digo que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aguarde só mais um pouquinho, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. E enquanto a igreja da glória, ele recebe resposta da parte de Deus. Alabaxandaraia. É como aquilo que está nas tuas mãos, é pouquinho, Deus vai multiplicar. Foi com 300 homens que a multidão de midianitas caíram por terra. Mas, Senhor, eu só tenho um punhado de farinha na panela. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija vai faltar. Urabaxandaraia. Eu não sei se essa noite você está como aquele menino, 5 pães e 3 peixinhos, mas você veio no lugar certo, porque a multidão vai ser alimentada e vai sobrar 12 cestos cheios. Alabaxandaraia. Foi com os 300, pastor Derivaldo, que a história mudou. Está preparado para a mudança da parte de Deus? Está preparado para o que Deus vai fazer? Alabaxandaraia. Deus vai lhe surpreender, Deus vai lhe honrar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não desanima, lembra do testemunho, chegou apenas com R$8, mas Deus mudou, e Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai honrar, Deus vai multiplicar. Eu vejo multiplicação, eu vejo Deus honrando, irmã, do circo da oração. Se prepara, porque o melhor de Deus está por vir. Deixa eu ver, ela é para Xandaraia, é bebê combinar a sé. Alabaxandará, o melhor está por vir. Prepara as malas, vou levar aquela terra, vou dar uma volta contigo no Nordeste, vou mostrar para alguém que sou Deus na tua vida. Eu já determinei, e operando eu, quem impedirá? Deixa eu ver, ela é para Xandaraia. Eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui essa noite. Deixa eu ver quem recebe. Coloca a mão no ombro dele, vai. Coloca a mão no ombro dela, sim. Aleluia, Deus, diga: Deus vai multiplicar.
vai. Aleluia. Pelo Senhor, por Gideão. Gideão venceu no grito. Alabaxandaraia. Você não vai vencer no grito de gol. Você vai vencer no grito do glória. É do glória que as muralhas vai cair. Deixa eu ver. Alabaxandaraia. Deixa eu ver quem tem glória. Deixa eu ver quem tem glória. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Oh, eu vou deixar você adorar. Foi no glória que as muralhas de Jericó caiu por terra. Foi no grito de glória que Bartimeu abriu seus olhos e Jesus disse: recebe teu milagre. Foi no grito Urabaxandará de glória que Gideão venceu a multidão desmidianita. Você vai vencer através da adoração. Deixa eu ver quem vai adorar. Eu quero orar por você essa noite. Eu não sei qual é o teu desafio. Eu não sei qual é a muralha que está de pé, nem a multidão de problema. Eu sei que Deus está me dizendo que vai te honrar, como se fosse um só. A grande multidão vai desfazer em nada, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, na tua história, nos teus negócios, na tua vida material, na tua vida espiritual. Deus vai lhe surpreender. Elebaxandaramahaia. Eu quero orar por você essa noite. Alabaxandaraia. Aleluia. Eu quero orar por um segundo. Urabaxandaraia. Comece a adorar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Pai, eu levo a minha voz a ti essa noite. Eu não sei se tem alguém enfermo neste lugar ou nesta casa, mas eu sei que o Senhor está presente para honrar, para multiplicar, para fazer. Glória seja para o nome do Eterno. Vai visitando a tua noiva. Visita nessa noite, para a glória do teu nome. Eu te apresento teus filhos. O Senhor pode batizar com o Espírito Santo aqui essa noite. Se você crê, Jesus pode lhe batizar. Se você crê, Jesus pode lhe renovar. Se você crê, Jesus pode lhe curar. Alabado, quer me dar a sé. Sim, em nome de Jesus, receba da parte dele agora. Porque é uma virtude do alto, é uma graça do alto, há um mover de Deus aqui essa noite. Ora para Xandaramahaya, Andacalabachuri Mitéria. Oh, aleluia. Vai recebendo. Eu vou deixar você adorar. Pastor, preciso de um milagre. Só Deus sabe como eu estou aqui. Recebe o teu milagre aí agora, aonde você está, porque assim me diz o Senhor, que enfermidade estão desaparecendo, caroços, nódulos, toda inflamação dos ossos, doença do fígado, doença do coração, doença do sangue, doença do pulmão. Eu te dou uma ordem agora, sai, em nome de Jesus, sai, sai, recebe o teu milagre, dá lugar, vaso. Eu te adorarei.